Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando a nossa live agora, levemente atrasada. Meus cachinhos estão voando porque está muito calor e eu estou não só com o ar-condicionado ligado, como com o ventilador também, né? E aí eu vou explicar pra vocês como é que vai funcionar essa live, tá? Então, como que vai funcionar essa live enquanto todo mundo tá entrando e tudo mais, tá? Eu tô aqui com o formulário que eu coloquei lá no link da minha bio. E no que você preenche, você ganha um e-book gratuitamente, né? Falando como que você começa a se organizar para investir. E eu tô aqui com algumas perguntas, né? Algumas perguntas que tem uma pergunta lá que é: se você tivesse a oportunidade de tomar um café comigo, o que você me perguntaria? Então, a live de hoje vai ser uma live de perguntas e respostas, tá? Então, eu quero saber vocês, o que você me perguntaria, né? Então, eu vou colocar aqui embaixo para vocês fazerem as perguntas também. E aí, enquanto eu vou respondendo as perguntas, eu vou respondendo as perguntas que estão ali e as perguntas de vocês aqui, tá? Então, já aproveita, manda essa live para pelo menos 3 pessoas que você conhece, porque eu tenho certeza que o conteúdo vai ajudar demais. Então, deixa eu escrever aqui, ó. Se você tomasse um café comigo. Café comigo. O que me perguntaria? O que me perguntaria? Vou deixar ela fixada aqui. E aí vocês podem mandar nos comentários mesmo, tá? Podem mandar aqui nos comentários o que você me perguntaria. Então, bora lá, né? Vou começar a responder algumas perguntas aqui. E aí vocês fazem as perguntas daí, tá? O tema de hoje é livre, o que vocês quiserem saber eu vou responder, tá? Então, vamos lá. Tinha uma pergunta aqui, né, de como começar a investir. Então, a primeira pergunta que ela me perguntaria é como começar a investir. Então, a primeira coisa que você precisa saber é qual é o seu perfil de investidor, né? Se você está começando agora, então você tem um perfil mais conservador, você não quer se arriscar tanto. Se você já investe um pouco e talvez quer começar a diversificar os investimentos, então você se arrisca um pouquinho mais. Ou se você já investe e já quer realmente fazer os melhores investimentos, né? Que seria um perfil agressivo, tá? Que teria muito mais risco, mas teria muito mais rentabilidade também. Então, a gente teria ali os 3 perfis de investidor. O investidor conservador, o moderado e o arrojado, tá? Então, o primeiro ponto é você entender qual desses perfis combina mais com você, tá? E aí, eu já vou aproveitar para fazer uma pergunta. Você sabe qual é o seu perfil de investidor? Manda um joinha aqui que eu quero saber. Passar um batom, né? Que minha boca tá muito branca. Tem açúcar? O batom? Se é o batom, não. Então, ó, que nem eu tava falando pra vocês, a primeira coisa você tem que descobrir qual é o seu perfil de investidor, né? Então, o perfil de investidor vai ser a primeira coisa que você precisa descobrir qual é o seu perfil de investidor, tá? No meu caso, que já invisto há muito tempo, que já estudo tudo isso diariamente, o meu perfil de investidor é o perfil agressivo, tá? Ah, tá, uma pergunta aqui. Tem açúcar ou café? Gente, o meu café tem açúcar, né? Eu já tentei tomar sem açúcar e deixei de tomar café. Então, teve muitas coisas que eu consegui tirar o açúcar. Então, sei lá, sucos naturais, eu não uso açúcar. Não costumo tomar chá. Não bebo coca normal, bebo coca zero, que não tem açúcar. Mas o café ainda tem açúcar, né? Já tentei tomar com alguns adoçantes, mas não deu certo. Legal, gostei dessa pergunta, leigos da bolsa. Se você tomasse um café comigo, o que me perguntaria? Gente, podem perguntar. Eu tô respondendo algumas perguntas que já mandaram lá no formulário, tá? Mas podem colocar nas perguntas aqui também, tá? Vai ser uma live bem descontraída, porque é um sabadão. Eu sei que às vezes vocês estão aí descansando e tudo mais. Então, eu sei que às vezes vão fazer um negócio mais descontraído, mas que vai te ajudar, tá? Então, o primeiro ponto que eu coloquei ali é que você deveria, né, descobrir qual é o seu perfil de investidor. E aí, a gente tem os 3 perfis de investidor, sendo o primeiro conservador, o segundo moderado e o terceiro arrojado. Se você descobrir que você tem um perfil conservador, que não quer se arriscar tanto, né, a forma mais prática de você começar a investir é você começar a investir na sua reserva de emergência, né? Então isso vai te trazer muito mais segurança, reserva de emergência.
E aí a reserva de emergência você começa dando o primeiro passo, que pode ser na Nubank, tá? Então na Nubank você consegue dar o primeiro passo, consegue ter uma rentabilidade maior que a poupança com a mesma proteção e é super simples de você mexer lá. Você baixa o aplicativo, cadastra o Pix lá. Você pode cadastrar chaves aleatórias, tá? São até 20 chaves por pessoa física aleatórias, porque às vezes a pessoa fica assim, ai, Bruna, mas eu já cadastrei meu CPF, meu celular, meu e-mail, eu não tenho mais chave para cadastrar. Você pode cadastrar até 20 chaves para pessoa física por chave aleatória, tá? Então eu, por exemplo, nunca nem atingi essas chaves e olha que eu tenho conta. Como faz para não tornar as finanças algo chato e não levar como uma obrigação? Isso aí é muito legal essa pergunta, né? Por quê, tá? Porque você precisa começar a entender que aquilo tem que virar um hábito, uma rotina na sua vida, tá? Eu gosto muito de falar para todos os meus alunos que tem que determinar uma data para fazer os investimentos. Não importa se você recebe tudo de uma vez, né? Com um salário, um vale, ou se você recebe picadamente em épocas do mês ali para você investir, tá? Então, independente de qual é a sua fonte de receita, se é uma receita que você tem uma data exata para receber ou não tem, provavelmente você recebe um mês, né? Então, por exemplo, eu tenho umas receitas variáveis. Então, o que eu faço, tá? Eu estabeleço uma data para fazer os investimentos com o saldo do mês anterior. Então, eu faço investimentos, né? Eu faço todo o meu planejamento de como vai ser o mês assim que o mês vira, tá? No dia 1º. Então, dia 1º, por exemplo, de novembro, eu vou sentar, vou ver tudo que eu ganhei em outubro pra eu usar em novembro, tá? E aí, com base nisso, eu vou separar já o que eu tenho pra usar, o que eu tenho pra passar o meu mês e o que eu vou separar pra investir, tá? Quando você começa a fazer isso, você começa a entender que vai virar um hábito. Todo mês você fazendo aquilo, mesmo que com pouco, isso vai começar a se tornar um hábito, tá? E ali você vai começando a tirando essa obrigação. Para tirar mais ainda essa obrigação, começa a colocar na sua vida mesmo como se fosse você pensando no seu eu do futuro, com uma meta que você quer alcançar, alguma coisa que você quer alcançar. Isso vai fazer com que você realmente queira mais investir, né? Então eu costumo dizer que investimentos não é só você investir para o seu eu do futuro. Investimentos é quando você investe para realizar um sonho, para realizar um desejo, uma meta, algo que você quer muito. Porque com isso você vai trabalhar muito mais, vai gastar muito menos e não vai ser um sacrifício e muito menos vai ser uma obrigação, tá? Mas isso você tem que ter um objetivo claro. Eu já falei, acho que em algumas lives, né, como que você coloca um objetivo bem claro, mas um objetivo claro é você saber exatamente o que você quer. Eu vou dar um exemplo pra você, tá? Uma coisa que eu quero muito esse ano ainda, tá? Fora todas as coisas que eu já conquistei, as que eu vou conquistar ainda, uma coisa que eu quero muito é comprar o meu carro esse ano, né? Eu já tive 2 carros, o meu último carro eu vendi e eu tô há mais ou menos alguns dias já sem carro, né? E o que eu mais quero realmente é o carro. Então o carro tá me fazendo trabalhar muito mais, gastar muito menos, né? Pra eu comprar logo ele à vista, tá? Então quando você quer muito uma coisa, ela te ajuda, ela te impulsiona para que você não sinta que é uma obrigação você investir no seu eu do futuro, na meta que você tem para alcançar, tá? Então esse é o primeiro ponto para você tirar da sua cabeça que finanças é chato, que investir é uma obrigação. Então você tem que ter um objetivo muito claro. Se é uma reserva de emergência, pense na segurança que aquela reserva de emergência vai trazer para você. Então, assim, às vezes eu vejo que o pessoal não gosta de montar uma reserva de emergência porque pensa só por esse ponto, né? Mas uma emergência, não sei o quê. Não, pensa pela sua segurança. Se você ficar um mês sem receber, como que você se vira com as suas contas? Com coisas básicas mesmo, com aluguel, a conta de água, a conta de luz. Como que você se vira para pagar essas contas? Então, a reserva de emergência, ela não é só uma reserva de emergência, ela não é apenas uma coisa que está na sua cabeça. A reserva de emergência é uma segurança, tá? Então, pensa assim, pensa que ela é uma segurança. E por pensar que ela é uma segurança, você vai conseguir colocar o seu dinheiro lá com muito mais facilidade. Porque você vai lembrar das vezes que você talvez teve que pegar um empréstimo, das vezes que você teve que usar um cartão de crédito porque não tinha dinheiro, das vezes que o seu salário atrasou, das vezes que a pessoa que tinha que te pagar, o fornecedor ali, a pessoa para quem você trabalhou não te pagou, né? E você ficou ali a ver navios. Então pense por esse lado aí que realmente vai te ajudar demais, tá? Vai te ajudar a você entender
que você tem que ter essa reserva de emergência para sua própria segurança, porque imprevistos acontecem, salários atrasam, às vezes a receita que você estava esperando receber, você não recebeu. Então tudo isso daí pode fazer com que você fique frustrado, né? Então pensa pela segurança, tá? Quando você começou a investir, eu comecei a investir em 2000 e... Vou colocar desde sempre, tá? Então, ó, 2015, final de 2015, começo de 2016, eu comecei a investir na poupança, tá? Eu comecei a investir na poupança. E por que na poupança? Gente, eu vou contar um pedacinho da minha história, porque eu acredito que nem todo mundo tá me acompanhando aqui, ou quem chegou agora às vezes sabe. Tem alguns vídeos aqui, uns vídeos lá no meu canal do YouTube, mas eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês, tá? E quem for mandando pergunta, pode mandando pergunta aí que eu vou responder todas as perguntas de hoje, tá? Enquanto eu aguentar aqui, a gente vai ficar, no mínimo 1 hora, então a gente vai ficar respondendo pergunta pra vocês, tá? Então, me perguntaram aqui, quando você começou a investir, eu falei ali, eu vou contar um pouco da história. Então, gente, eu sempre fui aquela mulher, aquela menina muito consumista, né? Aquela que gastava todo o dinheiro, aquela que não tava preocupada se ia ter dinheiro no mês que vem, se não ia, se ia ter emprego no mês que vem, se não ia. Então, eu sempre gastei muito dinheiro, tá? E eu não vim nem de longe de uma família rica, nem muito menos que me dava muito dinheiro. Não, nunca nem recebi mesada, né? Então, às vezes eu pedia dinheiro pro meu pai, às vezes ele tinha, às vezes ele não tinha. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 12 anos contra a vontade do meu pai. Foi até uma briga que deu assim, porque ele não queria que eu fosse trabalhar, porque eu não precisava, mas eu queria trabalhar para ter o meu próprio dinheiro. E aí eu comecei trabalhando sendo vendedora mesmo, né? Era de uma lojinha e eu só trabalhava aos sábados. E o sábado eu acho que eu ganhava R$8 pelo sábado inteiro, né? E meu pai achava isso um cúmulo. Mas eu comecei ali a trabalhar. E ali eu comecei a fazer meu dinheirinho, fazer alguma coisa. Minha mãe sempre fez renda extra em casa, né? Então ela fazia, às vezes, unha, sobrancelha. E eu sempre me interessei por esse mundo da beleza. E eu comecei a fazer também. E ela começou a deixar eu receber algumas coisas, né? Então, eu desde sempre comecei a receber mais dinheiro ali, tá? E eu gastava todo o meu dinheiro, todo. Eu lembro que quando eu comecei a ganhar realmente dinheiro, eu tinha uns 15 anos, tá? Eu já trabalhei, já fui dançarina, tinha uma banda levemente famosa pro lado do Nordeste. E aí eu já trabalhei, acho que na época eu ganhava tipo de 700 a R$1.000, alguma coisa assim, e eu tinha 15 anos. Eu não fazia nada, meu pai não deixava eu ajudar em casa, porque ele falava que o dinheiro era meu. E ali eu comecei a gastar como se não houvesse amanhã. Então eu lembro que eu gastava absurdamente muito dinheiro, gastava muito assim mesmo. Comprava maquiagem, comprava roupa, comprava coisas de cabelo, comprava tudo coisas que mulher gosta, né? E eu comprava, quando acabava o dinheiro, aí acabava, não comprava mais nada, tá? Então eu sempre gastei meu dinheiro com comida e com coisas de beleza de mulher, né? Quando foi aumentando, né? Então eu fui ganhando 1.000, 2.000. Cheguei numa época que eu tava acho que com... sei lá, talvez acho que 19 anos, e eu ganhava uma faixa de R$5.000, acho que eu trabalhava como técnica de qualidade ou de engenharia, alguma coisa assim, e aí eu lembro que eu cheguei a ganhar R$5.000 ali, e eu ainda não ajudava nada em casa, meu pai não deixava, não pagava a minha faculdade, meu pai que pagava, e o máximo que eu fazia era gastar com a minha alimentação, né, com as minhas coisas, e eu pagava um curso de inglês que era R$200, né, que era uma filial da WhatsApp. E o restante eu gastava tudo. Gastava tudo, assim, sem dó, os mesmos R$5.000, tá? Tudo isso foi indo. Nunca tinha dinheiro. Quando tive acesso a cartão de crédito, eu nunca fui endividada, mas eu já deixei de pagar quando meu irmão tinha um cartão de crédito e ele me emprestou no cartão da Marisa. E eu torrei o cartão e eu não paguei e não me importei com isso. E eu lembro, assim, que, nossa, minha mãe que lembra dessa história, porque eu nem lembrava, mas eu já negativei o meu irmão, vamos dizer assim, né? E o meu nome eu nunca negativei, mas era porque eu não tinha limite de cartão de crédito. Eu lembro que eu sempre pedia pra aumentar meu limite, mas eu ganhava 5.000 e o limite era R$350, graças a Deus, né? Só que aí eu consegui fazer outros cartões, cartão da Renner, cartão não sei do que. E aí eu parcelava como se não houvesse amanhã. Por isso que eu entendo quando vocês vêm do outro lado aí com um monte de parcelas. Eu já fui assim. E aí eu começava a parcelar, gastava. Quando isso mudou? No último ano da faculdade de engenharia civil, para quem não sabe, eu sou formada em engenharia civil desde 2016. Então, lá em 2015, eu fiz uma matéria optativa chamada Planeja Sua Liberdade. Gostei do nome, não achei que tivesse nada a ver com finanças e investimentos.
E ali eu comecei a estudar e eu comecei a gostar, porque eu nunca tinha parado para anotar quanto eu ganhava, quanto eu gastava e muito menos para onde ia o meu dinheiro. Na hora que eu comecei a estudar aquele curso, eu tava desempregada, né? Eu fiquei 7 meses desempregada na época do curso. E aí eu comecei a estudar loucamente, lia muito em blog, assistia muitos vídeos. Eu devorei. Depois da faculdade eu virei uma nerd, então eu devorei literalmente cada coisa que falava sobre finanças, sobre tesouro direto. Lá naquela época, em 2015, ninguém falava muito de renda variável, de bolsa de valores. Então a gente estava começando mais ali no tesouro direto e era um mistério, um enigma, porque eu não fazia ideia de como que funcionava esse negócio. Muitos vídeos não mostravam direitinho como é que funcionava e eu lembro que eu fiquei com muitas dúvidas, mas com muito medo eu fiz o primeiro investimento no tesouro direto, acho que em 2016, só que antes disso eu comecei a poupar, né? Poupei e aí eu colocava na poupança. Foi assim, inclusive, que eu comprei o meu primeiro carro à vista, tá? Foi um Fiat Palio 2000 e alguma coisa, 2003. E eu paguei acho que 12.500, né? Foi a primeira coisa que eu comprei muito alta, assim. E foi fazendo isso, né? Foi poupando e investindo ali na poupança. O primeiro investimento que eu comecei a fazer foi ali no Tesouro Selic, né? Como muitos de vocês sabem, só que foi com um medo muito grande. E logo no primeiro investimento que eu fiz, isso foi em 2016, eu já tinha o meu carro, né? O meu Palio. E eu tinha separado acho que 600 entre 600 e 800 para colocar lá no Tesouro Selic, né? Coloquei. Naquela época eu só tinha tudo isso, né? Eu não tinha mais dinheiro porque eu tinha comprado o carro, eu trabalhava numa outra cidade, eu não tava ganhando muito dinheiro, eu lembro que eu ganhava 1.900 líquido e só de combustível, pedágio, eu gastava 1.300 e eu ainda pagava um curso do inglês e outras contas básicas. Então sobrava super pouquinho, né? Mas eu lembro que eu tinha esses 600 para 800 reais e eu decidi colocar tudo no Tesouro Selic porque todo mundo falava que era super seguro, maravilhoso e tinha liquidez, né? Pois bem, no dia que eu coloquei, isso eu coloquei, sei lá, no meio-dia, tá? De noite eu tava indo pra casa do Guilherme, meu namorado, que é até hoje, né? Eu tava indo pra casa dele e meu carro quebrou e eu não tinha dinheiro. Todo o dinheiro que eu tinha colocado lá no Tesouro Selic. E não dava pra resgatar porque era uma sexta-feira à noite, eu só poderia resgatar na segunda-feira, né? Ali eu percebi que eu precisava sempre ter um dinheiro na poupança. E desde então eu sigo assim, 20% hoje meu fica lá no conta, né? E os 80% fica ali no Tesouro Selic, tá? Então assim, eu percebi ali que tinha uma falha muito grande em tudo que as pessoas ensinavam, porque ninguém nunca tinha falado pra mim que eu tinha que ter dinheiro na poupança ou na conta corrente para imprevistos de imediato que acontecessem. E aconteceu e quem me salvou foi o Guilherme, porque eu não tinha 50 reais, ele tinha, ele me emprestou. E aí na segunda-feira eu dei um jeito de conseguir os 50 reais. Nem lembro como é que eu paguei ele, ou se eu paguei, não lembro disso. Devo ter pagado no próximo pagamento. Então foi assim que eu comecei a investir, né? Comecei a investir ali em 2016. Se a gente tá em 2021, faz 5 anos que eu tô investindo, né? Comecei na renda fixa, um tempo depois fui pra renda variável. E hoje, lá no começo, eu era extremamente perfil conservador, né? Hoje eu sou extremamente perfil agressivo, né? Por quê? Porque eu tive conhecimento, né? Pagou não, devolve. Eu acho que eu não paguei não, mas eu lembro que naquela época era eu que emprestava dinheiro pro Guilherme, o Guilherme me emprestava. Então era um rolo dos grandes, né? Eu fiquei devendo pra ele, ele deve ter ficado devendo pra mim. E no final das contas, ninguém deveu pra nada pra ninguém, porque hoje o dinheiro aqui em casa é um só pros dois, né? Então não tem essa separação, porque a gente mora junto nem nada não. Bom, enquanto vocês vão mandando aí as perguntas, né? O que você perguntaria se tomasse um café comigo, né? Se você tivesse ali a oportunidade de me perguntar, pergunta aqui agora. Tenho certeza que vai te ajudar. Então, deixa eu ver outra pergunta aqui, tá? Vou pular algumas perguntas, porque algumas são muito repetidas, né? Tem quase tudo a ver. E aí, colocaram uma pergunta que eu achei muito legal, que é: como fazer dar certo? Rotina, investimento, empreendedorismo. Um detalhe muito grande é que eu não faço ideia de quem mandou as perguntas, tá? Porque é totalmente anônimo quando você responde essa pesquisa que eu falo ali que eu quero te conhecer um pouco melhor, porque eu realmente quero te conhecer, né? E aí essa pessoa perguntou ali, como fazer dar certo? A rotina, investimento, empreendedorismo. Vamos começar uma por uma, tá? Rotina. Como é que você faz para dar certo numa rotina? Primeiro de tudo, você precisa saber o que você quer ter na sua rotina. Então, eu vou dar um exemplo pra minha, tá? A minha rotina, que eu tenho até escrito aqui no plannerzinho, tem algumas coisas que ela não pode faltar, tá? Então, eu gosto de acordar cedo, acordar às 5 da manhã. Eu gosto de meditar, porém não consigo meditar todos os dias. Eu gosto de treinar. Tem que ter uma leitura, um estudo e o trabalho. Então, a minha rotina consiste nisso, tá?
acordar, meditar, treinar, ler, estudar, trabalhar. 6 itens aqui, tá? Então a minha rotina consiste nisso. Como que eu cheguei nessa rotina? Eu fui fazendo várias coisas e vendo o que eu gostava de fazer, o que eu precisava fazer antes de montar, tá? E como que a gente faz para essa rotina dar certo? Primeiro ponto, a gente não desiste. Então, como eu falei pra vocês aqui, eu gosto de meditar, mas não consigo meditar todos os dias. Eu gosto de treinar, mas faz uns dias que eu não tô treinando. Eu gosto de estudar, mas não consegui estudar, tem uns dias também. Então, assim, o que eu consegui fazer ali foi trabalhar. Eu trabalhei todos os dias insanamente por muito mais do que 12 horas, né? Eu costumo trabalhar muito mais que isso. Então, o primeiro ponto é você entender qual que é a tua rotina, o que você quer que tenha na sua rotina e entender que uma rotina não se muda da água pro vinho do dia pra noite, tá? Então, por exemplo, eu falei pra vocês que eu gosto de acordar às 5 horas da manhã, né? Eu gosto de acordar às 5 horas da manhã. Sempre gostei desde que eu mudei pra mim. Existe uma Bruna antes de 2015 e uma Bruna depois de 2015, né? A minha virada de chave foi ali em 2015. E a Bruna depois de 2015, ela ama acordar cedo, principalmente às 5 horas da manhã. A Bruna antes de 2015 odeia acordar cedo. Ela não gostava de acordar cedo, acordava 10, meio-dia, não tava nem aí, não estudava, só assistia Netflix. Então, assim, existe 2 Brunas ali, né? Hoje eu gosto de acordar cedo, mas eu entendo que às vezes eu não consigo por conta de algumas coisas que eu tô fazendo. Então, por exemplo, né? Essa semana eu não consegui acordar cedo de terça ou foi quarta em diante por conta de que a gente tava com as vendas, né, da Black Friday antecipada da consultoria financeira, que fechou ontem, né? Quem aproveitou. E foram 5 dias intensos, né? Foram 5 dias assim que, olha, sugou a minha alma. Eu trabalhei muito mais que 16 horas todos os dias. Então, assim, aquilo ali eu não tinha tempo nem pra respirar, porque eu falei com muita gente que queria fazer a consultoria. Então, assim, aquilo sugou bastante. Então, eu entendi que foi um período, né? Foi um período que eu não consegui fazer a minha rotina. Mas amanhã, ou no máximo até segunda-feira, eu já vou voltar com a minha rotina. Porque pra mim faz total diferença ter uma rotina. Você tendo uma rotina, você consegue ter muito mais saúde, você consegue ser muito mais produtiva, você consegue empreender, né, e fazer muito mais dinheiro. Então a rotina é completamente fundamental. E o fazer dar certo, é fazer dar certo depende pra quem, né? Pra mim, não tem um caminho B, existe um caminho A. O meu caminho A é realmente eu pegar e fazer o que eu tenho pra fazer as coisas da minha rotina. Ah, hoje não deu pra fazer? Tá bom, amanhã eu vou fazer. Eu não tenho esse negócio do tipo, eu não... Vou dar um exemplo, tá? Eu tô tentando não, vou emagrecer, né? E eu tô nessa de vou emagrecer tem uns 2 anos, tá? Pra mim não existe uma outra opção do tipo, não quero emagrecer, eu vou ficar nesse corpo. Não, pra mim não existe essa opção. Então eu tô sempre voltando pra dieta, voltando pra academia, voltando a fazer todas as coisas pra emagrecer, tá? Sempre. Sempre você vai me ver. E é capaz de quando eu estiver pesando meus 70 quilos, você vai continuar me vendo fazendo isso. E eu vou assistir essa live e falar, verdade. Porque pra mim não existe isso de chegar num lugar e parar. Então não existe a possibilidade, por exemplo, de eu querer emagrecer e quando eu chegar nos 70 eu não querer mudar alguma coisa. Provavelmente eu vou querer, talvez, definir mais a musculatura, emagrecer mais um pouco, eu não sei. Mas alguma coisa eu vou querer estar fazendo. Então pra mim não existe um plano B, existe o plano A. O plano A é esse. Eu não desisto porque ele é muito difícil, tá? Porque se ele fosse... Gente, se fosse fácil emagrecer, trincar a barriga, todo mundo tava com a barriga trincada, todo mundo tava bonitão, bonitona, magra, esbelta. Mas não é tão simples e não é tão fácil. Então é por isso que dá trabalho. A mesma coisa o enriquecer, né? No empreendedorismo, né? Não é tão simples quanto as pessoas acham, dá muito trabalho, exige muito de você. Então, assim, o que eu vejo que dá muito certo, né? Que funciona muito pra mim. Eu não tenho uma outra opção. A minha opção é essa, eu vou fazer até dar certo. Então, no caso, pra mim, da rotina, a minha opção é essa. Eu não vou, mas eu não gosto de ir pra academia. Tá bom, eu tô lá pelo resultado que a academia vai me trazer. Eu não gosto de acordar cedo. Tá bom? O Guilherme é prova viva que ele odeia acordar cedo. E por que ele acorda? Porque a gente tem muita coisa pra fazer, faz muito bem pro nosso corpo. E se a gente não acordar cedo, a gente não é nada produtivo. Então, ele não gosta de acordar cedo, mas mesmo não gostando, ele acorda, né? Então, às vezes, a gente precisa pensar no resultado. Eu penso 1000 vezes sempre no resultado. Então, eu vou dar um exemplo pra você. Por que eu invisto? Porque eu penso no resultado do que eu quero alcançar com aquele objetivo. Por que eu digo não pra passeios, pra diversão, pra viagens, pra coisas que eu quero, pra comidas e tudo mais, quando eu tô focado no objetivo? Porque eu quero muito alcançar aquele objetivo. Então, você tem que sempre entender por que você faz o que você faz.
Se você não entender por que você faz o que você faz, nada vai fazer sentido e você vai desistir de tudo. Então, se eu me conformasse em estar no peso que eu estou, do jeito que eu estou, eu jamais tentaria mudar isso, não teria trocado 1 milhão de vezes com nutricionistas, de métodos, de dietas e tudo mais, porque eu teria aceitado. Mas não aceitado porque eu gosto do meu corpo, do jeito que eu tô vendo hoje, ou porque eu gosto de estar assim. Eu teria aceitado porque é o caminho mais fácil. Só que eu não sou essa pessoa. Eu prefiro ir pelo caminho mais difícil mesmo. Então, assim, eu vejo que muita gente, às vezes, acaba se aceitando, né? Quando tá acima do peso, não porque gosta do corpo que tem, mas porque desistiu realmente de emagrecer. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho algumas conhecidas que falam, mas eu me sinto bem do jeito que eu tô. Será que realmente se sente? E aí teve uma coisa que eu ouvi que mexeu até bastante comigo, que foi assim, mas o meu marido gosta. Gente, o Guilherme nunca, ele tá aqui de prova, porque se eu estiver mentindo, ele vai falar aqui que eu tô mentindo, mas o Guilherme nunca disse que eu tava feia, disse que eu tava gorda, nunca. Ele sempre olha pra mim com aquela cara de bobinho apaixonado, falando, nossa, amor, como você tá linda, como você tá gostosa, meu Deus, como você tá maravilhosa. Então, assim, se eu fosse me basear pelo que o Guilherme acha de mim, eu nunca ligaria pra emagrecer, porque o Guilherme nunca foi uma pessoa que olhou pra mim e falou, você precisa emagrecer. Nunca. Então, assim, eu não tô querendo emagrecer pelo Guilherme ou pro Guilherme, tô querendo emagrecer pra mim. Então, não importa o que o Guilherme vai achar. Fico feliz que ele me ama do jeito que eu sou, né? Mas, pra mim, emagrecer é bastante pra mim, bastante coisa, eu quero realmente. Vai me deixar muito mais feliz, vai me deixar feliz querer comprar uma roupa de uma marca tal e conseguir comprar aquela roupa. Não ter que mandar fazer uma roupa, não ter que me adequar à roupa que existe, entende? Então, pra mim é muito importante. E eu acho que às vezes as pessoas precisam pensar nisso. Isso pra mim é importante, porque eu vejo muita gente de todos os tipos fazendo coisas que são importantes para outras pessoas, não para ela. Então eu já vi gente fazendo faculdade porque, sei lá, porque o namorado quer que faça uma faculdade, porque a sogra, a mãe quer que faça uma faculdade. Essas escolhas que as pessoas fazem me assustam, né? Eu lembro que quando eu fiz engenharia civil, meu pai queria que eu fizesse direito, e eu não fiz. Por que eu não fiz? Porque eu não queria. É a mesma coisa que eu olhar pro meu pai e falar, pai, eu não quero que você trabalhe na construção civil, não. Eu quero que você trabalhe vendendo roupa. Por quê? E aí eu te pergunto, por que seria diferente contigo, né? Então, eu acho que vale muito a pena a gente entender que você tem que escolher o que você quer fazer e não deixar as outras pessoas escolherem. Então, quando eu larguei a engenharia, ninguém escolheu isso por mim. Eu escolhi. Quando eu decidi que eu iria empreender, né? Numa coisa completamente nova, que não estava me trazendo dinheiro naquela época, eu me arrisquei ali. Eu tomei essa decisão. Não foi uma outra pessoa. A mesma coisa quando eu tomei decisão em toda a minha vida. Porque quando você toma suas próprias decisões, você não pode culpar ninguém. E aí eu vejo que as pessoas têm medo disso, porque ela tem medo de não ter a quem culpar. Então não seja essa pessoa covarde que não faz as coisas para colocar a culpa em outra pessoa. Então eu vejo que muita gente às vezes tá assim, não, mas fulana falou pra fazer essa faculdade que ela dá dinheiro. Aí chega lá, a faculdade não dá dinheiro, ela vai culpar a pessoa falando assim, mas você falou que dava dinheiro, por que não deu? Eu vou te culpar, a culpa é sua. Então não dá pra gente culpar uma outra pessoa. Você tem que ser responsável por todas os seus resultados, sejam bons ou sejam ruins. Então eu não posso simplesmente culpar o Guilherme por estar gordo. Por mais que às vezes eu dê uma culpadinha nele assim, eu sei que no fundo, na minha cabeça, eu não posso culpar ele. Porque ele nunca me forçou a comer, ninguém nunca me forçou a comer, eu comi, eu engordei. Então quando você assume suas próprias responsabilidades e entende que você tá na situação que você tá, por suas atitudes, você começa a mudar as suas atitudes. Porque a pior coisa que existe na face da Terra são as pessoas ficarem se vitimizando por conta de qualquer outro fator que não seja ela mesma. Então uma pessoa que culpa o governo por não ter dinheiro, ela tá se iludindo. Uma pessoa que culpa os pais por não ter educação, ela tá se iludindo. Uma pessoa que culpa o namorado, o cônjuge, qualquer coisa, por qualquer motivo, ela tá se iludindo. Então, eu vejo muita gente que às vezes culpam os pais, porque, não fiz faculdade porque meus pais não pegavam no meu pé. Pera lá. Eu lembro que eu arrastei minha mãe pra ir fazer a minha matrícula na faculdade, porque eu era menor de idade, eu tinha 17 anos.
Eu arrastei minha mãe pra fazer meu curso de inglês, porque eu também tinha menos idade, né? Eu tinha, sei lá, 14 anos. Eu arrastei minha mãe pra pagar um curso de R$50. E eu lembro que na época era muita coisa, porque como eu disse pra vocês, minha família não é de berço rico, né? Nunca tivemos dinheiro, nunca passamos necessidade nenhuma, nunca passamos fome, mas a gente nunca teve dinheiro sobrando nem nada. Eu lembro que meu pai sempre fazia todas as minhas vontades, mas dava pra perceber quando ele não tinha dinheiro, porque ele não me levava. E eu sempre agarrava no meu pai assim pra sair, né, de casa. Então, assim, eu construí tudo que eu fiz, eu construí por mim, né? E eu vejo hoje em dia tanta gente culpando os pais por não ter educação, os pais por não ter dinheiro. Cara, você só tá se iludindo. Quanto antes você entender que todo o resultado que você tem na sua vida é por sua culpa. Então, por exemplo, né? Eu estou gorda por minha culpa. Não é pela culpa do Guilherme. Não é pela culpa dos meus pais. Não é pela minha genética, que é realmente pra engordar. Eu tenho uma genética que realmente me faz engordar muito mais. Mas não é por conta disso que eu tô gorda. Minha mãe tem a mesma genética, era gorda e hoje é magra, né? Então, assim, a gente tem que entender que nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Da mesma forma que eu sou responsável por estar gorda nesse momento, eu sou responsável pelo império que eu tô construindo, né? Por tudo que eu tô alcançando. Eu também sou responsável por isso. Ninguém é responsável por isso, só eu. Eu sou responsável por tudo que eu tô conquistando, né? Então, quando você começa a entender tudo isso, você começa a entender que não adianta olhar pro lado e culpar fulana, culpar ciclana, culpar Maria. Gente, não adianta, você tá se enganando, você tá se iludindo. Então, isso daí é o primeiro ponto que você precisa fazer pra você começar realmente a mudar tudo que tá de errado na sua vida, né? E você fazendo isso, não tendo um plano B, tendo apenas um plano A sua vida começa a mudar. Eu vou contar aqui o que eu contei, acho que numa aula minha particular, né? Mas eu vou contar porque vai ajudar muito quem tá me assistindo aqui, que não existe opção A na minha vida. Não existe opção B, né? Opção A existe. Não existe opção B na minha vida. Existe apenas a opção A. Isso pra tudo na minha vida, tá? Então eu vou dar alguns exemplos pra vocês. Não existe a menor opção na minha vida do meu relacionamento com o Guilherme não dar certo. A gente mora junto, estamos a um passo de casar, né? Mas moramos juntos. Então na minha cabeça não existe a opção de vou embora, vamos separar. Não existe. Quando eu entendi isso, as nossas brigas reduziram em 90%. Porque eu entendi que não tinha pra onde a gente ir. A gente ia fazer até dar certo. Porque eu escolhi ele me escolheu, a gente ia fazer até dar certo. Isso quer dizer que às vezes eu não quero matar o Guilherme? Não. Às vezes eu quero matar ele também deve querer me matar. Eu sou chata, ele também é chato, cada um tem os seus momentos de chatices. Mas quando você entende isso, o relacionamento fica melhor. Quando você tem sempre uma opção B, do tipo, eu posso voltar pra casa dos meus pais. Eu posso alugar uma outra casa. Eu posso fazer tal coisa. Quando você tem uma opção B, nada dá certo na opção A, porque você tem uma outra opção. Então você não consegue focar todas as suas energias naquela opção. Por isso que é importante você ter uma única opção. Opção A. Sempre. Na minha empresa, gente, quando eu larguei a engenharia, que eu decidi realmente que eu ia largar de vez mesmo, que não existiria a menor possibilidade de eu voltar pra engenharia, que foi no ano passado, né? Quando eu decidi aquilo, eu decidi de vez. Eu decidi total. Então, já recebi propostas de fazer planta, de trabalhar. Não faço mais nada. Mas não faz só isso. Não faço. Não importa quanto a pessoa paga, eu não faço mais isso. Eu escolhi que eu iria fazer dar certo no ramo que eu tô, empreendendo, né? E quando eu decidi isso, tudo mudou. Porque realmente começou a dar muito mais certo. Deslanchei imensuravelmente. Quem é minha aluna, eu já contei várias vezes, várias coisas do porquê que eu já deslanchei, né? Então, assim, isso porque eu decidi que não teria uma opção B. Quando você decide que só existe uma opção, é isso que acaba acontecendo. Só existe uma opção, né? Então, você tem que fazer isso pra rotina, pra investimentos, pra empreendedorismo, né? Esse como fazer dar certo é você colocar uma coisa que você quer fazer e fazer até dar certo. Não é fácil. Como eu falei pra vocês, essa semana eu trabalhei todos os dias, pelo menos umas 16 horas, tá? Todos os dias. De comer na frente do computador, porque tinha uma caralhada de coisa pra fazer. Então, assim, não foi fácil.
Mas foi muito recompensador quando a gente ontem fechou as vagas e viu quanto foi o faturamento. Foi recompensador demais. Então a gente precisa entender que tem coisas que você vai colocar na ponta do lápis, né? Isso vai pesar mais, aqui não vai. E se você quiser empreender, né? Primeira coisa é que você só descobre o que você quer empreender quando você começa fazendo, tá? Então não existe a menor possibilidade de você falar assim, Bruno, mas eu quero empreender nisso, mas eu tenho medo, mas eu tenho receio, mas não sei o quê. Ai, gente, vocês acham que eu não tenho medo não? Vocês acham que eu não tive medo lá atrás? Todo mundo tem medo. A diferença é que algumas pessoas se paralisam diante do medo e algumas pessoas se movimentam diante do medo. Eu sou a pessoa que se movimenta diante do medo. E eu recomendo muito pra você que você se movimente, apesar do medo. Então, apesar do medo de fracassar, de faturar R$0, de entrar em dívidas, eu encarei aquela e falei, não, eu vou fazer até dar certo isso. Então, você tem que agir apesar do medo, porque isso é o que vai te trazer um combustível muito maior. Bruna, mas eu fui pra tal área, sei lá, empreendendo, vendendo bijuterias, né, revendendo. E aí eu percebi que não era isso que eu queria realmente fazer. Eu quero trocar. Então, troca. Gente, se eu fosse ficar presa à engenharia porque eu passei 5 anos e meio na faculdade, eu jamais teria largado a engenharia, eu jamais teria realizado meus sonhos, mudado pra casa dos sonhos, conquistado muitas coisas maravilhosas, feito muito dinheiro. Eu jamais teria feito tudo isso. Por quê? Porque eu estaria ali presa a... mas meu pai investiu tanto na minha faculdade, mais de 100 mil, eu gastei mais de 5 anos e meio fazendo isso, eu tô numa carreira estável, não sei o que, BBB. Se eu tivesse parado e pensado nisso, isso teria me paralisado e eu jamais teria empreendido e jamais teria conquistado coisas gigantescas, tá? Então, assim, você tem que agir apesar do medo. E vai dar medo, você vai com medo mesmo, porque isso vai fazer total diferença na sua vida, tá? Total diferença na sua vida. Você agir apesar do medo. E empreender, apesar, né, do que as pessoas às vezes falam, não é só luxo não, tá? Tem várias coisas que acontecem que não são das mais maravilhosas, mas você tem que continuar. Então, eu sempre recomendo que você faça ou uma coisa que você ama muito, ou uma coisa que você sabe fazer muito bem. Porque quando você fizer a união dessas duas aí, você vai ganhar muito dinheiro, porque vai ser uma consequência, tá? Então eu, graças a Deus, eu descobri um amor pelas finanças e os investimentos lá em 2015 e hoje, quase 7 anos após isso, eu não só amo, como eu faço muito dinheiro na minha área do que eu trabalho, com o que eu faço e tudo mais. Então isso pra mim fez total diferença, né? Fez total diferença. Mas por quê? Porque eu amo, comecei fazendo de graça mesmo quando eu comecei. E eu fiz até dar certo. Então são duas coisas que você tem que levar muito em consideração na hora de empreender, né? E não desistir, tá? Já tomei uns tombos aí que, dependendo da pessoa, ela não teria aguentado. É entender que é jogo de longo prazo. Que nem os investimentos, sabe? É jogo de longo prazo. Não é uma coisinha que você faz. Por exemplo, às vezes eu vejo muita gente que começa aqui no Instagram e aí acha que Instagram dá dinheiro. Gente, o Instagram não dá dinheiro, não. O que dá dinheiro é quem tá atrás do Instagram e o que a pessoa que tá aqui atrás faz. Não dá dinheiro você abrir um curso, dá dinheiro se o curso for muito bom e as pessoas comprarem. Então eu vejo que às vezes as pessoas se iludem com isso de mas vou só abrir um Instagram e vou virar blogueirinha. Gente, se fosse só isso, tava todo mundo rica, milionária, maravilhosa. Mas não é só isso. Não é só isso, não é só pegar um celular e gravar vídeo, não é só, vou lançar um curso, vou lançar um e-book. Gente, não é só isso. Então você precisa estar preparada para entender que você pode muito bem lançar um curso achando que vai bombar de vender e vender uma vaga e você tem que ficar feliz. Você também tem que estar preparada para, de repente, abrir o Instagram, tá aqui há 10 anos e não ir pra frente. Mas você também tem que estar preparada para talvez abrir o Instagram e em um mês você bombar. Para talvez abrir teu curso e 10 mil pessoas comprarem aquele teu curso. Então você tem que estar preparada para tudo, tá? Empreender é isso. Empreender é você entender que pode ter um momento maravilhoso e pode ter um momento que às vezes vai quase quebrar tua perna. E aí somente quem for empreendedor mesmo, nato, raiz, vai se manter diante de qualquer coisa que aconteça. Então assim, apesar dos pesares que eu já sofri nos últimos 3 anos aí, porque muita coisa acontece, né? Eu nunca desisti, nunca. No máximo, fico um dia ou 2 depressiva, mas aí eu volto, choro tudo que tem pra chorar, porque nem tudo é só flores,
E eu sou um tipo de pessoa que eu não gosto de mostrar isso na internet. Eu acho que eu tenho que estar aqui pra agregar valor na sua vida de alguma forma. Então, nesse momento, até hoje, nunca vocês vão me ver chorando na internet. Só se for de alegria, né? Mas vocês não vão me ver chorando, trazendo tristeza não, porque eu não acho que a internet é lugar pra isso. Apesar de todo mundo chorar, mas, por exemplo, eu não choro nem na frente de quem eu conheço, gente. Quem dirá na internet, que tem 10 mil pessoas, 11 mil pessoas me assistindo. Então, assim, você tem que entender que é isso, né? Tem dias que você vai querer largar tudo, no dia seguinte... É tipo, chuta o balde, no dia seguinte você recolhe o balde. Chuta o balde, recolhe o balde. Chuta o balde, recolhe o balde, né? Então, é legal você entender isso aí, que empreendedorismo é isso, é não desistir, tá? Gente, quem tá chegando aqui agora, manda as perguntas de vocês. Tô fazendo uma live de perguntas e respostas. Se tem alguma coisa que você quer saber, se você tivesse a chance de tomar um café comigo, o que você me perguntaria? Manda aqui nos comentários que eu tô respondendo, não só aqui, como um questionário que tá aqui atrás, com as perguntas de vocês, tá? Deixa eu ver. Como... Nossa, tem uma pergunta muito boa aqui que vai virar até um corte depois disso daqui. Como faço para cortar o cartão de crédito? Simples. É que eu estou sem nenhum cartão aqui. Mas você pega o cartão de crédito, a tesoura e pá, corta o cartão de crédito. Pá, corta o cartão de crédito fisicamente. Pá, corta o cartão de crédito. Gente, não adianta tu querer cortar o cartão de crédito achando que você vai esconder de você mesma e você mesma não vai usar, porque isso daí não vai acontecer não, tá? Não vai. Se você quer realmente tirar o cartão de crédito da sua vida, ó, corta. Mas corta com tesoura mesmo. Corta com a tesoura. E se você fizer isso, depois posta nos seus stories, me marca que eu quero ver. Todo mundo cortando cartão de crédito. E é óbvio que isso é pra quem tá com cartão de crédito e não tem controle algum sobre o cartão de crédito. É melhor você realmente cortar, tá? Não adianta tu pegar e falar assim, ah, mas não vou cortar não, Bruna. Vai que eu preciso. Vai que eu tenho uma emergência. Se o cartão de crédito tá te afundando e você não consegue pagar a fatura do cartão de crédito, é um grande indício de que você não deveria ter um cartão de crédito. Quem dirá mais que um cartão de crédito, né? Se voltasse lá no início, onde começou, mas com o mesmo conhecimento que tem hoje, qual o primeiro passo que daria dessa vez? Uma pergunta muito boa, né? Se eu voltasse lá no início com o conhecimento que eu tenho hoje, a primeira coisa que eu faria é começar a montar minha reserva de emergência e já ir para a renda variável, que é o que eu ensino as minhas alunas. Eu estudaria tudo sobre a renda variável, sobre fundos imobiliários, ações, exterior, e começaria todo mês a mandar muito dinheiro para lá. Muito, muito, muito mesmo. Porque nesses 6, 7 anos aí faria uma diferença imensa na minha carteira de investimentos. Se você está começando agora, recomendo você estudar muito isso para realmente mudar a sua vida, porque renda variável muda a sua vida, transforma a sua vida. Mas desde que você saiba realmente o que você está fazendo. Se você não sabe o que você está fazendo, renda variável pode ser a pior coisa para você ir. Porque renda variável não é você comprar uma ação porque o preço dela caiu e depois vender porque o preço dela subiu. Isso daí é coisa pra gente idiota que quer jogar no cassino. Perdão da palavra, mas é. Então, se você realmente quer aprender a investir de verdade, ganhar dinheiro no longo prazo, aprenda a investir, tá? Aprenda mesmo. Eu dou alguns conteúdos gratuitos aqui, ensinando a isso, mas eu ensino mais no meu curso, né, o treinamento Poder de Escolha. Ensino do básico ao avançado, no treinamento Poder de Escolha, nos meus cursos, tá? Como investir em ações na prática, tem vídeo aqui. Como fazer renda extra sendo estudante. Você pode fazer bombons para vender, você pode revender Natura, Avon, Boticário. Você pode revender aquele Inodê. Você pode comprar lingeries e revender. Você pode fazer brigadeiros e sair para vender para suas amigas. Você pode vender salgados, docinhos, caixinhas de lembrança. Tem infinitas coisas que você pode fazer, tá? Mesmo sendo estudante ou não. Isso aí é pra quem quer fazer dinheiro, tá? Tem um perfil aqui que se chama O Desempregado Oficial e ele fala muito de como que você faz dinheiro vendendo brigadeiro de uma forma muito simples pra ter um lucro muito grande, tá? Então, se alguém quiser realmente fazer renda extra, segue lá ele, né? Fala que veio daqui, que eu tenho certeza que vai ajudar demais vocês. Como começar a investir tendo renda baixa? Do mesmo jeito se você tivesse renda alta. Separando pelo menos 10% de tudo que você recebe e destinando para os investimentos. O maior erro que eu vejo as pessoas cometendo, tá? É elas esperarem aumentar o salário para começar a investir.
Como eu disse pra vocês no começo dessa live, eu já tive épocas de ganhar 5 mil reais e investir R$0. Quando eu comecei a investir, era quando livre, né? Eu tinha R$700 por mês. Trabalhando, tá? Já era engenheira, tá? Detalhe. É porque eu ganhava 1.900 líquido, 1.300 ia pra combustível, pedágio, e aí 700 sobrava. Esses 700 eu ainda fazia um malabarismo, né? Porque eu tinha que pagar inglês, estacionamento do inglês, minha alimentação, sair com o Guilherme, e no final das contas quase não sobrava nada. Mas eu ainda separava pra investir. E ainda chegava no final do mês com um dinheirinho, tá? Então não espera você ganhar muito dinheiro pra você começar a investir, não. Se você não sabe administrar ali os seus R$1.000, você não vai saber administrar 10 mil, 100 mil. Se você ganha R$1.000 por mês, separa 10%. R$100, taca lá no Sofisa, no Nubank, longe da sua vista, tá? Mas taca lá. Se você ganha R$500, separa 50%, separa 10%, começa separando. Ai, Bruna, mas é muito pouco. É, por isso tem um monte de gente que me acompanha há 3 anos e ainda não investe. Faça as suas escolhas, tá? Então, assim, se você ficar esperando o melhor momento, nunca vai acontecer. Esperar ganhar mais dinheiro, você vai aumentar o seu custo de vida. E você vai gastar muito mais dinheiro e ainda não vai investir. Falo isso com muita propriedade, porque eu tenho alunas que ganham no mínimo 10 mil reais e nenhuma delas guardam dinheiro, né? Antes da Bruna, porque depois da Bruna elas guardam e investem muito mais. Mas antes da Bruna, eu tenho médicas que ganham 50, 60, 30, 40 mil por mês e guardam, ó, R$0, tá? Então, assim, não espere você ganhar mais dinheiro para começar a investir. Invista agora. Lembre-se sempre, se você não sabe administrar R$1.000, você não saberá administrar 10 mil reais, tá? Como traçar metas financeiras? Vou trazer isso aqui numa próxima live. Acho que eu vou trazer numa live de amanhã, tá? A live de amanhã, já falando aqui, a live 11 vai ser como traçar metas financeiras. Deixa eu já separar esse nome aqui para eu não esquecer. Ai, meu Deus do céu, calma aí. Deixa eu colocar aqui. Live 11. Como traçar metas financeiras. A live de amanhã, tá? Nossa live de amanhã vai ser como traçar metas financeiras. Tem bastante coisa. Deixa eu pegar uma última pergunta aqui. Tem uma que é uma gracinha, que é: me adota? Gente, eu não tô adotando ninguém, tá? Não tô adotando ninguém. E aí, só pra fechar essa live aqui, eu vou até compartilhar um pouquinho disso aqui, que é o seguinte, né? Teve uma amiga minha da época da infância, assim, que mandou pra mim, no Facebook mesmo, né? E ela mandou assim: ai, Bruno, eu vi que você não tem filho e eu tô doando o meu cachorrinho e eu queria saber se você quer, porque você não tem filho. Eu conto ou vocês contam? Gente, meus queridos, meus amores, eu não tenho filho, filha, porque nesse momento não é o meu foco, nem financeiramente e nem psicologicamente. Tem dias que eu mal consigo me alimentar, quem dirá alimentar uma criança. Tem dias que eu mal consigo fazer as minhas coisas básicas, quem dirá uma criança. E um animalzinho é a mesma coisa. Gasta tanto quanto uma criança, suja tanto quanto uma criança e precisa de tanta atenção quanto uma criança. Então não adoto ninguém, gente. Ninguém. Só o Guilherme já me basta. Já tenho uma adotada, já que é o Guilherme. Brincadeiras à parte, né? Mas não, gente. Isso daí é uma pergunta que às vezes as pessoas me fazem. Se eu não quero ter filho, se eu não quero ter um cachorrinho, um bichinho de estimação. Tudo isso demanda muita atenção, gente. E nesse momento, o meu foco tá no meu bebê, que é a minha empresa. Eu ver a minha empresa na Forbes, eu ver a minha empresa faturando mais de 100 mil reais por mês, mais de R$1 milhão por mês. Esse é o meu foco nesse momento, em fazer a minha empresa decolar, né? Então, eu sou super nova, gente, pelo amor de Deus, eu tenho 28 anos, eu posso ter filho até meus 40 anos, quem dirá me preocupar com isso agora? E animais de estimação, eu sempre quis ter um cachorrinho, mas depois que eu fui morar sozinha, eu vi que eu já sou a cachorrinha, porque eu já não consigo mal cuidar de mim. Quem dirá cuidar de um bichinho, gente, eu não consigo. Às vezes o Guilherme cobra a atenção minha, imagina um cachorrinho, né? Então não, gente, não adota ninguém, tá? Essa era a live de hoje que eu queria trazer pra vocês. A live de amanhã vai ser uma live de como traçar metas financeiras. Não percam. Todos os dias tem live às 20h07 e eu vejo todos vocês na nossa live de amanhã. Um beijo bem grande, gente, e até a live de amanhã. Tchau!